E o Nicodemos vai até aquela zona de meretrício para expulsar o demônio de Lilith. Ele vai até ali, com um ajudante dele, mais os dois ajudantes. E o que chama atenção é que o Nicodemos, quando ele vai para lá, ele vai fazendo caras e bocas, porque se tem dois grupos que são muito arrogantes no seu comportamento, é um grupo de alguns tipos de ricos e alguns tipos de religiosos ultra mega power conservadores. Porque há muitas pessoas ricas que são humildes. Há pessoas ricas que têm uma humildade tremenda, e rico, e vamos colocar também algumas celebridades, tá? Que são humildes, que conversam com as pessoas, atendem bem as pessoas e tudo, mas há algumas celebridades, alguns ricos que são tão nariz empinado que dá até agonia ficar perto dele. Você já viu isso, né? E também com alguns religiosos ultra mega power conservadores. Eu fico imaginando se uma garota de programa entrasse dentro de uma igreja, os olhares que alguns iam passar para ela, sabe? Que certamente não é o olhar que Jesus passaria. O desdém, aquela cara assim de nojo. Então Nicodemos vai até aquele lugar porque os soldados romanos praticamente o obrigam. Então ele vai. Ele fala, olha, eu vou, mas eu não vou atender, não pense que eu estou atendendo a você, o governador dá um desdém dele, tá, faz o que você quiser e tal. Por causa de problema também lá de imposto, porque muita gente estava pescando clandestinamente no sábado e não estava recolhendo os impostos de Roma, lá na Galileia, mas não era bem esse o ponto. O ponto é que ele estava assim, não queria ouvir os romanos, mas ele vai lá, até o meretrício, e ele vai fazendo caras e bocas, e quando ele vai fazer a cerimônia de exorcismo de Maria Madalena, Lilith, é interessante que os judeus também tinham sessões de exorcismo, o demônio toma conta dela e fala isso aqui para eles, olha, nós não temos medo de você. Ela enfrenta o Nicodemos, e o Nicodemos assim, cheio de incenso na mão ali, recitando em nome de Adonai e tudo, e ele começa a ficar com medo do demônio, porque isso é uma coisa interessante, se você não estiver espiritualmente preparado, o demônio vai tomar conta de você. É muito complicado você entrar numa situação de exorcismo sem estar com o devido preparo espiritual. Então ele cheio de si, o Senhor da religião judaica, que ele passava todo mundo assim, até a esposa dele, tá todo mundo eufórico para ouvir um sermão do grande Nicodemos de Jerusalém, e ele assim todo, né? Mas o demônio que estava no Maria Madalena põe ele para correr. E ela fica tão desesperada que tem um momento que ela quase tenta contra a vida dela. É aí nesse momento que ela vai encontrar-se com Jesus, tá bom? E interessante esse nome Lilith, que está em hebraico aí, que é o nome que a gente vai explicar ele daqui a pouquinho. Quando ela vai encontrar com Jesus, deixa eu só voltar aqui um pouco, tirar isso aqui. O momento que ela vai encontrar com Jesus, Jesus expulsa o demônio dela e depois disso ela começa a seguir a Jesus. Agora, vou congelar a história do The Chosen aí, para entrar na questão da Lilith. Quem era a Lilith? Como é que a Lilith foi parar na trama do The Chosen, na história de Maria Madalena? Já vou antecipar para você que na Bíblia não fala nada da ligação de Maria Madalena com Lilith. Isso aqui faz parte da licença poética dos produtores do The Chosen. Faz parte da licença poética. Agora, por que o pessoal do The Chosen colocou a Lilith ali ligada com Maria Madalena? Porque a Bíblia vai falar que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Eu vou ler essa passagem para vocês e nós vamos voltar a essa passagem daqui a pouquinho. A Bíblia vai falar aqui... Não, daqui a pouquinho eu leio isso para vocês. Não vou ler de uma vez, pronto. Eu queria fazer uma concatenação de ideias aqui, mas vai ficar bom assim. Lucas capítulo 8, versículo 2, fala das mulheres que seguiam a Jesus. E diz... E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, ela teve uma experiência de ser exorcizada pelo próprio Jesus de Nazaré. Jesus a exorcizou e 7 demônios saíram dela. A Lilith, já vou antecipar, ela é, na história judaico-cristã, considerada como sendo
a mãe de todos os demônios, a rainha dos demônios, a mãe de muitos anjos caídos. Então, como a Lilith é atribuída como sendo a maioral dos demônios, a maioral feminina dos demônios, e a Maria Madalena estava possessa de demônios, então o pessoal do The Chosen achou por bem fazer uma ligação entre os nomes para dar uma costura no enredo. Além disso, a Lilith também é tratada como sendo uma mulher demoníaca repleta de sensualidade. E uma lenda atrelada a Lilith coloca Lilith em relação com Adão lá do passado. Por isso que as feministas amam a imagem de Lilith como sendo a mulher que não aceitou o patriarcado, tá bom?